Olá, amados, boa noite, a paz de Jesus Cristo, a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, nos acompanhando, amém? Por meio desta live, quero saudar a todos com a paz de Cristo, a paz que excede a todo entendimento, a paz que só Cristo pode nos dar, amém? Jesus disse em João 14, 27, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Por quê, pastor? Por que Jesus disse isso? Porque a paz de Cristo, amados, a paz de Jesus Cristo, né? É uma paz que está acima de toda e qualquer situação, problema, dificuldade, vale, deserto, prova, luta que você esteja atravessando, passando, enfrentando. Mesmo em meio a tudo isso, você tem paz, né? Jesus estava no barco junto com 12 homens, e homens experientes, né? Em pesca, em navegação e no mar onde as águas estavam revoltas, dando com o barco de um lado para o outro, mas Jesus estava na proa, dormindo, né, com a sua cabeça reclinada a uma almofada, ali no sótão do barco. Por que Jesus fez isso? Porque a confiança de Jesus não estava, amados, na habilidade daqueles marinheiros, na habilidade daqueles homens que conheciam muito bem as águas do mar. Não, confiança de Jesus estava no Pai. Então eu quero dizer para você que me ouve, independente da situação, problema, dificuldade que você esteja enfrentando, confie no Pai, amém? Confie no amor dele, ele é fiel, ele é leal, ele nunca falha, ele não chega atrasado, amém? Então descansa no Senhor, querido, amém, amados? Hoje nós estaremos dando continuidade a mais um estudo, né? Que é revestindo-se da armadura do mais valente. Esse mais valente em nossa vida é Jesus Cristo. Ele estando na nossa vida, somos mais valentes. Como o próprio Jesus disse em 1 João 4,4, maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Então, se ele está na tua vida, amado, você é o mais valente, você é o mais capaz, você é o mais forte, você é o mais guerreiro para vencer as dificuldades. Amém? Então, ou seja, o intuito desse estudo é levar as pessoas a conhecer as Escrituras e o poder que ela tem, como disse o próprio Jesus em Mateus 22, 29, né? Errais por não conhecer as Escrituras e nem tampouco o seu poder. Então, nós precisamos conhecer o poder do Evangelho, amados, através do Espírito Santo, através das armas espirituais que Deus nos concede e do poder do nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar para darmos início nessa noite ao estudo, revestindo-se da armadura de Deus? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero nesta hora orar com todos os meus irmãos e irmãs que estão reunidos conosco, Senhor, nesta live, para aprendermos mais de Ti, aprendendo com Teu Espírito Santo, através das Santas Escrituras, ó Deus, a Tua palavra que é viva, inerrante, infalível. Eu oro e peço, Pai, que o Espírito Santo venha ministrar em nossas vidas luz, venha ministrar conhecimento, venha ministrar, ó Deus, o Teu poder, Pai, em nome de Jesus. Peço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que em volta de cada lar, cada casa, do meu irmão, da minha irmã, que está agora nos ouvindo, nos assistindo, nos acompanhando por meio desta live, venha ser levantado muros de fogos espirituais. Pelo lado de cima, de baixo, por frente, por trás, pelo lado direito, pelo esquerdo, que o sangue do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, o Senhor, seja agora espargido sobre os umbrais das portas, as vergaduras da janela, o telhado, das paredes, sobre cada vida que se encontra dentro deste lar, a fim de que eles sejam guardados, preservados, cobertos, selados, no sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor. Pai, eu oro e peço também que o Espírito Santo, em nome de Jesus, tome toda a mente, a começar de mim, a leve cativa, prisioneira, escrava, a Jesus Cristo nosso Salvador. Amém? E graças a Deus. Glória seja dado ao nome de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Glórias a Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, nós paramos aqui, né? Estamos falando sobre a armadura do mais valente, a necessidade, né, que temos de nos revestirmos da armadura do mais valente. Amém? E por que pensamos, né? Muitas vezes isso é um pensamento errado,
de muitos crentes, muitos pastores, líderes que despreparados, mal preparados, né? Tanto para enfrentar a oposição do inimigo no ministério, né? Como também para ensinar aqueles que vão até ali para aprender dele, porque a Bíblia diz em Malaquias capítulo 2, do verso 5 ao 7, né? Que o sacerdote é o anjo do Senhor, ele vai ensinar muitos, né, a se desviarem do mal, ensinar os caminhos de Deus. Ele precisa estar preparado para ensinar essas pessoas. Então, precisa, amado. Eu vejo cada absurdo, sabe? Eu tenho outros pastores aqui, eu estou falando aqui da cidade de Pederneiras, onde eu hoje moro, resido, foi aqui que o Senhor me trouxe para estar fazendo a obra dele até que ele assim o queira. Amém? Sou trabalhador da seara do Senhor. E eu vejo muita gente despreparada no campo, eu vejo muita gente despreparada pregando o evangelho. Não, irmão, pregar o evangelho é só abrir a boca e falar. Não é assim, querido. Você tem que saber o que está falando para você não agredir, atacar, amém, desafiar a fé de ninguém, a não ser que a pessoa, né, venha através do inimigo confrontar a nossa razão da nossa fé. Aí é outra coisa. Agora, por falta de conhecimento, você está pregando coisa errada, heresia. Me desculpe, você precisa botar lá a Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, graça, conhecimento, para que você possa ser sacerdote e oficiar o teu ofício sacerdotal. Então, nós precisamos, amados, ter conhecimento. Né? O livro de Oséias, no capítulo 4, verso 6, Deus usa a vida do profeta para falar à nação de Israel: meu povo, né, tem pecado, tem errado, tem padecido, tem falhado, porque não conhece, né, não conhece seu Deus, não conhece a sua palavra. Né? Então, ou seja, muitos têm sido derrotados, muitos têm sido humilhados em certas questões, porque desconhecem quem é Deus e desconhecem quem é o inimigo. Acham que vão ganhar no grito, vão ganhar porque estão dentro de uma instituição chamada igreja, esquece que a igreja somos nós. Deus não habita em templo feito por mãos humanas, mas em templo em que Ele mesmo fez, criou. Amém? Então eu quero dizer para você nessa noite, que me ouve, que me assiste, você é a igreja de Deus. É na sua vida que o mais valente quer habitar, quer promover, né, propagar o seu reino, o seu governo. Amém? Então, porque pensamos, né, que já aceitamos Jesus, o diabo não tem, né, não tem poder direito sobre mim, nem Satanás, nem seus demônios. Sim, é uma verdade. Desde que a gente esteja, amados, né, sendo morada, templo, casa do Espírito Santo. Caso contrário, estamos em mais lençóis, estamos em dificuldades. Né? Eu vejo pessoas desafiando o diabo, como o próprio apóstolo Judas diz, como tolos, né? Desafiam as forças espirituais do espaço como ignorantes. Né? Então, ou seja, pessoas que não têm conhecimento nenhum, desafiando o diabo, desafiando os principados, as potestades, os tronos, dominadores, forças malignas do inferno, aonde até o próprio Lúcifer, onde o próprio Miguel, a defender o corpo de Moisés, ele não, amados, intenta falar palavra de perjúrio, palavra de baixo calão contra Lúcifer. Por quê? Com medo? Não, é respeitando quem ele era. Né? Então ele disse: o Senhor trate com você. Então eu, como um pastor, como um líder espiritual, como um guia, né, de cegos, eu tenho que levar as pessoas a enxergar claramente. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus Cristo, nós precisamos ter esse entendimento. Então, ou seja, o diabo não tem domínio, poder, quando ele, né, não tem legalidade. Não existe maldição sem causa. Se o diabo está prevalecendo contra a nossa vida, em nosso casamento, em nosso ministério, em nossas finanças, em nossa família, em nosso lar, na minha vida profissional, né, na minha vida financeira, ou seja, amado, por falta de sabedoria em administrar a tua própria vida, ou por legalidade que o diabo tem. Né? Porque o diabo é um ser legalista. Ele trabalha baseado nos direitos que ele tem. Por isso, lá no livro de Provérbios, né,
Lá no capítulo 26, no versículo 2, diz: não existe maldição sem causa. Então, ou seja, tem que haver uma causa, tem que haver uma base segura, né? Então é isso, em parte, que eu falei aqui. É verdade, eu aceitei Jesus, o diabo não tem mais domínio, porque a Bíblia diz: aqueles que são meu inimigo não toca. Então, ou seja, ser de Deus, amado, é ter Deus habitando, morando, fazendo, né, morada na minha vida. Morada na minha vida. Aqueles que me amam são os que me obedecem. João 14, versículo 23. E eu e meu Pai viremos a ele e nele faremos morada, né? Então isso em parte é verdade, porém se o Espírito Santo não estiver atrás da palavra de Deus, governando, né, a vida dessa pessoa, infelizmente ela continua sozinha, a casa continua vazia. Vazia. Veja o que Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4 ao 5, Paulo diz assim, ó: as armas que nós usamos, né, na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruindo ideias falsas e também todo o orgulho, né, humano, que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Aleluia! Então, Satanás, amados, conforme é a base desse estudo, né, se revestindo da armadura do mais valente, lá em Lucas capítulo 11, no versículo 21 e 22, até o 26, ele diz, né, que estando o valente bem armado, guarda tudo que ele tem dentro da sua casa. Então, ou seja, a casa é a vida da pessoa, né, e tudo que ele tem é tudo que ele, de mal, do reino das trevas, tem levado essa pessoa a praticar, né, a viver. Jogatina, adultério, prostituição, fornicação, bebedice, tabagismo, né, e tantas outras coisas, violência, e por aí afora, né? Então, ele para se garantir, né, quando a pessoa levantou as mãos, está lá no livro de Mateus também, capítulo 12, versículo 43 ou 45, diz que saindo o espírito imundo, né, da sua casa, sendo expulso, ele anda pelos lugares áridos, mas não encontrando moradia, ele diz: voltarei para minha casa da onde saí. Então volta e encontra a casa vazia, limpa e adornada, para se garantir que vai conseguir entrar. Ele leva consigo 7 demônios piores do que ele. E o último estado daquela pessoa fica pior do que o primeiro. Então eu quero dizer para você que me ouve, é necessário, queridos, nós vemos hoje nos dias que vivemos, né, a igreja padecendo, né, muito. Por quê? Porque nós temos muitos líderes que, em vez deles incentivar, motivar e ensinar a igreja a buscar o Espírito Santo, serem batizados com o Espírito Santo com fogo, eles só querem fazer campanhas motivacionais para ganhar dinheiro. Porque não? Porque Deus dá, porque Deus faz. É verdade, Deus dá e Deus faz, mas isso não é a prioridade. A primórdio é o reino de Deus. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus disse: mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Então, o reino de Deus é a prioridade. A justiça de Deus é a prioridade. Aí ele diz, vírgula, e todas essas demais coisas vos será dada. Então, ou seja, meu carro, uma casa, tudo que eu preciso, amado, para dar uma vida digna a mim mesmo e a minha família, vai depender se eu estou vivendo em conformidade com o reino de Deus, com o governo de Deus. Você está aqui? Amém? Então, Satanás volta com 7 demônios piores do que ele para reinar novamente, né, na vida daquela pessoa. Na vida daquela pessoa. Tornando o último estado pior do que o primeiro. Paulo, o velho e bom Paulo, né, no capítulo 6 de Romanos, no versículo 12 ao 16, Paulo escreve algo que é tremendo, irmãos. Olha, escute o que eu vou lhe dizer. A epístola aos Romanos, ela seria suficiente para converter toda a raça humana. Porque a carta escrita por Paulo, ela trata, né, não somente de situações eclesiásticas, mas trata também do pecado, né, trata de como o indivíduo deve se comportar neste mundo como filho de Deus. Ele demonstra a luta da carne contra o espírito, ele mostra as artimanhas do diabo na questão de aprisionar, prender, escravizar, né, o ser humano.
E no capítulo 6 de Romanos, no versículo 12 a 16, Paulo diz assim: meus irmãos, portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês, e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. Então, ou seja, quais são esses pecados? Tudo aquilo que a carne anseia, deseja e se fortalece, né? Que é bebida, prostituição, adultério, traição, fornicação, né, tabagismo, tudo aquilo que vem da carne. E ele diz assim: e também não entreguem, né, nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado para que ele use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como as pessoas que foram batizadas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem aquilo que é direito. O pecado não dominará mais vocês, pois vocês não estão mais sendo controlados, né, pela lei, mas pela graça de Deus. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não, pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma coisa, né, quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa, a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceito por Ele. Amém? Nós vemos aqui, no versículo 12, quando Paulo inicia a conversa, a sua fala, a carta aos romanos, ele começa dizendo: meus irmãos, não deixem reinar o pecado, ou seja, governar, reinar é mandar, né? E nós hoje, amados, nós precisamos tomar muito cuidado com o que vemos, assistimos, ouvimos, falamos, porque, como eu estou falando, o intuito desse estudo, através de tudo que vemos, ouvimos, falamos, é onde Satanás implanta o governo dele, né, por meio desta armadura lógica. Então, ou seja, quando você vê Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 31, dizer assim: lá vem o príncipe deste mundo, ao qual eu em mim nada tenho dele, nada que havia, né, do reino das trevas, do comando de Satanás nesse mundo, preparado para comandar as mentes humanas, dominar, escravizar o ser humano, tinha poder sobre Jesus. Jesus não se sujeitava, Jesus não praticava, não ouvia, não falava, não participava dessas coisas. Por quê? Porque faziam parte do reino das trevas, e ele veio aqui para destituir Satanás e seu reino e estabelecer um novo reino, o reino de Deus, o reino da luz, o reino do amor, o reino da paz, o reino do perdão. Amém? Então toda pessoa, amado, que foi aceita por Jesus Cristo, ela precisa se submeter à regeneração. Conversão, esse termo usado, né, no linguajar evangeliquez, né? Fulano precisa se converter, não é convertido, como o próprio Jesus disse para Pedro, né, lá em Lucas, no capítulo 22, no versículo 32, Jesus disse: a fim de que quando você se converter, né, você pastoreie seus irmãos. Então Pedro andou com Jesus 3 anos e meio e não era convertido, e Jesus ali admoesta, chama a atenção dele, né, porque a conversão, amado, ela é um processo que se dá na vida de cada um conforme você permite que o Espírito vá reinando, vá governando, né, vá tomando domínio e poder sobre os acessos da sua alma, né, sobre as lacunas da sua vida, da sua alma. Viu? Então a pessoa precisa se submeter a essa regeneração que nós usamos como uma linguagem, né, formal, evangélica, de conversão, né? Mas a palavra certa, teológica, é regeneração. Ser regenerado, ser transformado, tá? Ser transformado. Também é uma palavra que tem outro nome, chamada metanoia. Metanoia, uma maneira nova de pensar, mudança de pensamento, né? Ou de mentalidade. Então, só através do conhecimento da verdade, tá? E a verdade da palavra de Deus, não a verdade do mundo. A verdade do mundo é uma verdade relativa, que muitas vezes nem verdade é.
Outras vezes é até verdade, mas ela é relativa, ela não pode persistir por muito tempo, tá? Permanecer por muito tempo. Então, é que a pessoa vai ser liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? A verdade absoluta. Cristo Jesus é verdade absoluta. Então, por que o conhecimento? Ele traz um novo entendimento, queridos. O conhecimento traz a mim e a você um novo, né? Um novo entendimento e mudanças de hábitos e comportamento, é que eu preciso me sujeitar à regeneração que nos é imposta através da palavra. Da palavra. Tá ok? Então a Bíblia fala no livro de Romanos, no capítulo 12, Paulo tem muito problema, Paulo teve muitas dificuldades com a igreja de Roma. A igreja de Roma, né, no século de Paulo, na época de Paulo, foi uma igreja que teve muitos problemas, principalmente na área, amado, da carnal. A igreja era uma igreja que passou por muitos problemas de natureza homossexual, e por causa disso, no capítulo 1, logo de Romanos, Paulo já começa tratando, né, a imoralidade sexual dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja do Senhor em Roma. E Paulo chega firme nessa questão, fala sério nessa questão, né, trazendo ali um posicionamento que a igreja deve ter. Nós não podemos ficar em cima do muro. Pastores que ficam em cima do muro, né, acerca de homossexualismo, lesbianismo, né? Não, a gente não pode falar porque, querido, então você não prega o evangelho, porque o evangelho é confrontação. Tá? E nós não somos chamados de gospel, nós somos protestante. Saiba que primeiro você é protestante. Todo cristão é protestante. Protestante por quê, pastor? O que significa a palavra protestante? Nós protestamos contra tudo aquilo que fere os princípios da palavra de Deus. Então, esse negócio aí de gente vir aceitando, não, porque Deus ama todo mundo, irmão, mas salvo só vai ser quem obedece a ele. Hebreus capítulo 5, versículo 9, ele só é salvador de quem lhe obedece. Pare com esse negócio de querer enfiar a pessoa dentro do céu. Quem morreu na cruz não foi você, foi Jesus. E para ser salvo por ele, precisa obedecer a ele. Amém? Hoje nós vemos em redes sociais muitas pessoas falando isso e aquilo, porque Deus ama a todos, querido. Mas salvar todos não vai. Só vai salvar os que lhe obedecem. É isso que a Bíblia diz. Então, ou nós cremos na Bíblia ou cremos no que o mundo prega. Tá ok? Me perdoem por estar colocando esse ponto de vista enfativo, mas precisa ser colocado. Estou vendo muita gente vendendo a salvação. E salvação não se vende, irmão, se conquista através do sacrifício de Jesus Cristo da cruz do Calvário. Para que aonde abundou o pecado venha superabundar a graça. Na minha vida foi assim, eu creio que você que me ouve foi assim também. Na tua. Amém? Glória a Deus. Então, Paulo escreve a carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, Paulo começa dizendo assim, portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Amados, não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus transforme, por meio de uma completa mudança, a mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, ou isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então essa vontade de boa, perfeita, e agradável, só vou conhecer se eu obedecer. Tá? Eu preciso, amado, obedecer. Evangelho é vivência, não é falácia. Tá? Eu preciso ouvir e praticar. Como disse o irmão de Jesus, Tiago, lá no capítulo 1, não sede simplesmente ouvintes, mas praticantes da palavra. Praticantes daquilo que se ouve. Tá ok? Então, ou seja, há áreas da nossa vida, amado, que nós, né, muitas vezes vamos
fazendo concessões e mais concessões, e quando vai ver, nós estamos, novamente presos, enlaçados em pecados que nós já tínhamos abandonado, que não tinham mais domínio sobre a nossa vida, da lascívia, da concupiscência, da pornografia, obras da carne. Isso não é demônio somente. Os demônios se beneficiam dessas fraquezas, mas esse pecado é original da carne, da queda humana, do Adão lá, esse pecado original. Tá? A lascívia, a concupiscência, obras da carne. Vamos abrindo concessões, amado, ouvindo de tudo, falando tudo, assistindo de tudo. Quando vai ver, a carne velha está a ponto de explodir. Pessoas que vivem uma vida de fornicação, de masturbação, de prostituição, de mentira. Mas eu não como mais. É porque você está fazendo concessões. Você está alimentando sua carne. E não tem como você vencer. Eu quero aqui fazer uma simbologia de como funciona isso. Imagine assim, você tem dois cachorros, dois pitbull, aqueles pitbull violentos. Aí você coloca dentro de uma jaula, tá? Dois pitbull, um numa jaula e um na outra. Todo dia você alimenta um e o outro não. No final da semana você vai soltar os dois, né? E os dois vão brigar. Qual que vai vencer? Qual pitbull que vai vencer? É o que foi alimentado a semana toda ou aquele que está no veneno? Se arrastando. Por quê? Porque não comeu o que ele tanto gosta, a carne. Qual você acha? Há muitas pessoas que pensam que é o que estava no veneno se arrastando. Não é não, meu irmão. É aquele que foi alimentado, ele sempre vai vencer. Aquilo que nós alimentarmos na nossa vida é o que vai vencer. Por isso Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você precisa alimentar o seu espírito com a palavra de Deus para que eu e você possamos nos sobressair, contra o cão. Contra o cão. O cão faminto. Que tenta nos aprisionar novamente por meio de fraquezas que ele conhece muito bem em nossa vida. Aquilo que muitas vezes, para mim, tiro de letra, para você é um caos. Nossa, pastor, eu fui durante muito tempo preso à bebida, outro é a droga, o outro é a mentira, o outro é a pornografia, o outro é a masturbação, o outro é o adultério, o outro é a calúnia, o outro é a língua descontrolada, o outro é a lascívia, o outro é os pensamentos descontrolados. E por aí afora, você está aqui, você está me ouvindo? O que você alimentar na sua vida é o que vai se sobressair. Por isso Paulo diz lá no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 12, não deixe reinar. Aquilo que reinar é o que governa. E se ele reinar, você vai se sujeitar àquilo. E quando você vai ver, você está fazendo aquilo que você tinha abandonado. Aquilo que nós já tínhamos. Então, ou seja, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. É o que Paulo fala aqui no capítulo 12, né? Uma mudança completa da nossa mente, da maneira de pensar, da maneira de sentir, da maneira das minhas vontades. Oh, amados. O apóstolo Paulo viveu muito bem isso no seu corpo, em sua carne, lá no livro de Romanos, no capítulo 7, quando ele diz, maldito homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque muitas vezes o bem está em mim, mas eu não consigo realizar aquilo que eu quero. Mas o que eu não quero, isso eu faço, hein? Quando eu vou ver, eu já estou falando, já estou fazendo, já estou ouvindo, já estou vendo, já estou praticando. Então você e eu precisamos tomar cuidado com isso. E é através disso que Satanás põe a armadura que ele tanto confia. Ele tanto confia, a Bíblia fala no livro de Lucas, capítulo 11, no versículo 22. Ele tanto confia, querido. É uma forma lógica do mundo que ele põe. Isso faz parte do reino dele. É onde, por meio disso, que ele estabelece seu reino e seu governo na vida das pessoas. Então eu e você precisamos nos desvencilhar. Olha o que Paulo fala quando ele escreve a carta aos Colossenses, a igreja de Colossos, que foi fundada por ele, aberta por ele. Ele diz assim, no capítulo 3, né?
no capítulo 3, do verso 5 ao 10, Paulo diz assim: portanto, meus irmãos, matem os desejos desse mundo que age em vocês, isto é, a imoralidade sexual. Paulo já começa falando da área sexual, que é o grande tabu, a grande luta na minha vida, na sua vida, e talvez de muitos. Então, na vida de outros, alguns não têm essa luta, amados. Sabe? Mas tem pessoas que travam guerra, sabe? Principalmente quando nós somos novos. E quantos já não destruíram família por causa dos desejos da carne, por causa de um tempo com um homem ou de um tempo com uma mulher, ele destruiu a família, adulterou, traiu, né? O outro é por causa da bebida, o outro é por causa da jogatina, e por aí afora, coloca os desejos acima da razão. E Paulo diz assim, ó, né? Isto é, a imoralidade, a indecência, as paixões, mas os maus desejos, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre aqueles que não lhe obedecem. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos, e vocês viviam de acordo com eles, mas agora livrem-se de tudo isso, da raiva, da paixão, dos sentimentos de ódio, que não saia da boca de vocês nenhum insulto, nenhuma conversa indecente, não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com seus costumes e se revestiram de uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Olha que coisa tremenda, irmãos. Tremendo isso aqui. É tremendo, é algo que não sabe, deixa perplexos. E só pode acontecer através da vivência, isso só pode acontecer se eu vigiar, se eu me policiar. Por quê? Porque aquilo que eu alimentar é o que vai se sobressair na minha vida, na sua vida. O intuito desse estudo é abrir os olhos de muitos cristãos. Por quê? Porque o Espírito do Trino Deus habita em você. O mesmo Espírito que fez Jesus vencer Satanás em todas as ênfases, em todas as situações. Jesus foi mais do que vencedor e você também será. Se você não fizer concessões, se eu e você não fizermos, amado, concessões ao pecado, isso não tem nada, tem tudo a ver, querido, tem tudo a ver. Eu e você começamos a assistir filmes que passam cenas aonde instiga, sabe? Aonde, amado, faz com que nós nos sintamos, sabe, atraídos com desejos descontrolados na nossa carne, por aquilo que estamos vendo, que está sendo, sabe, estimulado na minha carne, o desejo por aquilo. Meu irmão, hoje você vê apologia à droga, apologia à cocaína, apologia à maconha, apologia ao sexo livre, ao sexo casual, sabe, ao satanismo, à bruxaria, ao ocultismo. E as pessoas estão achando que isso é normal, não tem nada a ver, eu estou assistindo isso. Não, quando você está assistindo isso, você está sendo ministrado por isso. É isso que está sendo ministrado. Quando você vai para um culto, senta numa cadeira e fica olhando ali, você está sendo ministrado pelo Espírito de Deus. Quando você para assistir um filme, aonde o teor deste filme já passa lá, droga, sexo, prostituição e violência, você vai ser ministrado por isso. Não se iluda, não fica achando que é barrelo que eu estou falando, não. Estou mandando para você a real. Você está sendo ministrado por isso. E passamos ali, 2, 3, 4 horas, e a tua alma vai se enchendo de violência, a tua alma vai se enchendo, amado, de desejos incontrolados por meio de cenas que você está assistindo. E quando vai ver, nós estamos aí, pessoas largando a família, vai embora com menina de 20 anos, o cara tem 40, abandona a filha, abandona a mulher, abandona a casa, perde ministério, perde tudo, tá aqui, tá me ouvindo, tá entendendo? Essa armadura lógica do mundo que Satanás põe. Tudo que é produzido no States, tudo que é produzido em Hollywood, é para destruir. Destruir. Sabe? Eu fico indignado. Você pega um filme com censura de 14 anos, você vê apologia à maconha. Se for uma maconha ali, né, incentivando, não tem nada a ver você fumar uma ervinha, não tem nada a ver você dar
uma cheirada num risco. Não tem nada a ver você fumar um beck, não tem nada a ver você, usar uma droga. Não, querido, isso aí está preparando a mente das pessoas por meio daquilo que elas estão sendo ministradas. Você está aqui? Você está me entendendo? Amém? Então o apóstolo Paulo, ele fala aqui no livro de Colossenses, no capítulo 3, né, no versículo, ele diz, portanto, matem os desejos deste mundo, que agem em vocês. E o que é ele está falando? Está falando da nossa carne, irmão. Falando da nossa carne. Ei, escuta você que está aí me ouvindo. Enquanto eu e você, amado, continuar estimulando os desejos que não temos como controlá-los na nossa carne, você vai ser sempre escravo do pecado. Isso é da mentira, da bebida, da pornografia, da masturbação, da fornicação, do adultério, do sexo casual. E depois vamos estar chorando diante do altar, vamos estar dizendo, Senhor, sabe por quê? Você está alimentando, e aquilo que está alimentando é o que vai sobressair, é o que você está deixando reinar. Quem que você está deixando reinar na tua vida? Está me ouvindo? Está me entendendo? Amém? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Então hoje, amado, hoje quando eu estava lendo, né, esse estudo, essa segunda parte que estaria ministrando hoje, a palavra, né, o Espírito Santo me fez lembrar do que Jesus falou em Mateus